Olá, povo de Rio Mafra, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um bate-papo com a Dirce, com uma pessoa muito querida, né, que eu amo de coração, que é a Ana de Comaim, que está aqui comigo, essa querida que aceitou esse convite. Obrigada, Ana, por aceitar esse convite para nós falarmos de um tema, abordarmos um tema muito importante. Eu digo que é muito importante porque fala sobre nós, sobre mulheres. E vamos falar hoje sobre o Agosto Lilás. O porquê do Agosto Lilás, qual o objetivo desse tema, por que daqui a pouco vocês vão ver na cidade aí tudo lilás e as propagandas e todo mundo falando sobre, né? Então a Ana vai estar falando um pouquinho para nós sobre essa temática hoje. Eu falo um pouquinho, né, Ana, porque se nós for falar sobre a violência contra a mulher, nós vamos passar aqui horas e horas e horas conversando sobre. Né, até por questão de experiência própria, por questão de envolvimento com outras pessoas, e então a gente passa muito tempo falando sobre isso. Mas então eu quero que você se apresente ao nosso público do bate-papo aqui com a Dirce. Quero te agradecer, Dirce, sabe que você mora no meu coração. A gente já se encontrou em outras oportunidades para esse trabalho lindo que você faz. E você é uma mulher especial, você é uma mulher que respeita as outras mulheres, você é uma mulher cheia de luz e cheia de alegria, e me deixa sempre muito feliz receber um convite teu, porque é um reconhecimento, um convite teu para mim é um reconhecimento de um discurso que eu tenho, e eu acho isso de extrema importância para a mudança de cultura na nossa sociedade, não só na brasileira, mas a gente pode falar, como você disse, a gente pode falar de um cenário de violência contra a mulher no mundo, e aí como você havia até pedido para mim, para que me apresentasse um pouquinho, para que falasse sobre o porquê dessa conversa a respeito da proteção às mulheres. E eu sempre digo que eu não caí de paraquedas nesse assunto, não é porque é um assunto que está, já ouvi muito falar por aí, é um assunto que está na moda, é por isso que as pessoas estão falando. No meu caso não é isso, no meu caso é por ser realmente uma mulher que está aí no mercado de trabalho, que está lutando no mercado de trabalho, que ainda é muito masculino. Você também está nesse trabalho, você, né, como vereadora, você trabalha num ambiente que é extremamente masculino. Não é um discurso de exclusão dos homens, não é, muito pelo contrário. É um discurso de inclusão dos homens no mundo feminino. Para que as pessoas se entendam com o devido respeito. Então eu não caí de paraquedas nesse discurso a respeito do combate à violência contra as mulheres. Eu passei por experiências próprias e tive contato com muitas pessoas que também sofreram com essa questão da violência contra as mulheres na sociedade. E isso me levou, Dirce, a desenvolver um trabalho de pesquisa que começou no final do ano de 2019, justamente a respeito de um dos crimes que atinge as mulheres no Brasil. É um crime que nasceu praticamente nos Estados Unidos com o título de Revenge Porn, que na tradução para o português se trata da pornografia da vingança. E eu recebi relato de muitas meninas na época em que eu trabalhava com o curso de Direito sobre terem sido vítimas desse crime. Então eu passei a estudar esse crime sob uma ótica de uma nova forma de violência contra as mulheres. E para que eu pudesse desenvolver essa pesquisa, que foi uma pesquisa de mestrado na área da psicanálise, eu tive que estudar todo o cenário, né, tudo que foi possível, né, porque tudo nesse aspecto não tem como, né, porque não tem como você estudar o ser humano por um todo. A gente não sabe nada do ser humano, na verdade, né, da mente humana, a gente não sabe praticamente nada. Mas eu tive que passar por um bom estudo sobre o cenário de violência contra as mulheres no mundo inteiro. Então, foi dessas experiências e desse estudo que nasceu, então, esse meu discurso de falar sobre isso. E é um assunto que me encanta e, ao mesmo tempo, me deixa muito chateada e cansada.
eu falo tanto sobre isso que tem vezes que, como foi o teu convite agora, né? Me falou assim, Ana, você vem falar sobre o Agosto Lilás? E eu pensei, meu Deus, eu vou falar mais uma vez. Mas sabe por quê? Não é porque eu não queira falar. É porque, pelo fato de a gente estar estudando tanto, a gente acaba vendo contrapontos ao nosso discurso. Então, assim como eu tenho um discurso que fala sobre a necessidade de proteção especial para as mulheres vítimas de violência na sociedade, eu conheço os discursos que trazem todos os contrapontos ao meu discurso. E aí, como advogada, a advogada já viu, né? Você fica sempre procurando um contraponto para rebater o contraponto que trazem para o teu discurso. Sim, uma brechinha. Porque você quer afirmar que aquilo que você está falando é verdadeiro. Sim. Porque, afinal de contas, é uma questão de ver a experiência, de viver isso, né? Viver. Mulher que está no mercado de trabalho, que está trazendo pão para dentro de casa, que tem relacionamento, as mulheres que vivem hoje em dia nessa sociedade, se elas têm um pouco de consciência, elas percebem que elas são vítimas, infelizmente ainda, eu tenho que dizer, de um sistema que é inconscientemente violento contra as mulheres. E eu vejo um monte de discurso em contraponto a isso, mas eu não posso deixar de defender o meu discurso, porque eu vivo isso. Eu vivo isso, então assim, eu também não posso ficar violento querendo enfiar na goela das pessoas. Isso mesmo. Mas às vezes eu tenho vontade de enfiar na goela. Entenda. Porque às vezes quando perguntam pra gente assim, né, porque trabalhando dentro da procuradoria, né, a gente já tivemos relatos, né, já tivemos denúncias dentro da Procuradoria da Mulher, né, onde a gente faz os encaminhamentos, né, que são necessários. E realmente, às vezes a pessoa diz, mas isso não é violência, né? Isso não é violência. Da onde que você tirou que isso é violência? Nós temos uma lei, né, que diz quais os tipos de violência, de que forma que ela... Mas não é apenas a lei, né? É toda uma vivência, né? É toda uma tratativa. E por isso que tem o Agosto Lilás, ele vem nesse sentido de trazer à tona quais são as violências, porque às vezes a menina, a mulher está passando por uma violência, ela nem sabe. Ela nem sabe. Ela não tem nem ideia que ela está passando. E aí eu escuto muitos discursos no seguinte sentido, Dirce. Mas por que as mulheres precisam de uma proteção especial? Se elas podem trabalhar, se tem muita mulher que ganha muito mais que homem, o se empoderamento, né? Que já essa palavra, exatamente, né, você não pode nem falar isso, né? Não pode falar mais, não pode utilizar essa palavra que às vezes você é achincalhado numa roda de conversa, não pode falar. É verdade. Por quê? Porque as pessoas dizem, por que então que a mulher precisa dessa proteção se hoje em dia ela está tão empoderada, né? Aí, Dirce, aí você tem que ir para Primeiro, eu já escutei muito isso, esse discurso contrário. Primeiro tem que pensar na estatística. E você, melhor do que eu, sabe de estatística, porque eu sou ruim para estatística, mas eu sei de algumas estatísticas que ficaram na minha mente por causa dessa minha pesquisa, que aí você precisa organizar, né, as informações. E, por exemplo, no ano de 2022, a gente tem estatísticas de que a cada dia, 50 mil mulheres, 50 mil mulheres são vítimas de violência na sociedade. E violência de gênero contra a mulher, não qualquer violência. Porque aí é outro discurso que vem contrapor também essa ideia de que todo mundo sofre violência. Não é só a mulher. Claro, todo mundo sofre violência. Não é só a mulher que sofre violência. Mas existem dados históricos que levam a gente a pensar na real necessidade desse discurso que vem sendo colocado agora, por exemplo, no Agosto Lilás, de uma proteção especial para as mulheres. Por exemplo, Dirce, o nosso Código Civil atual, né, que é uma lei que rege as nossas relações civis, né? Relação de casamento, relação para com os filhos, relação entre as pessoas, os negócios da sociedade que as pessoas têm, né? Na sociedade, direitos reais, comprou, sei lá, um terreno, vendeu um terreno. Esse Código Civil, ele é de 2002, o novo Código Civil. Nossa. A gente fala o novo Código, de 2002. Dirce, em 2002, eu tinha quantos anos, Dirce? Sei lá, eu já tinha 18 anos.
Então veja que eu passei por mais ou menos 18 anos da minha vida com a vigência do Código Civil anterior, que era de 1916, Dirce. Nossa. No Código Civil de 1916, sabe qual é a categoria que as mulheres são incluídas? As mulheres são incluídas na categoria, as mulheres casadas são incluídas na categoria das pessoas relativamente incapazes. Nossa. Ou seja, eu, durante 18 anos da minha vida, passei com uma lei em vigor que dizia que se eu casasse, eu seria relativamente incapaz de gerir os atos da minha vida civil. Por quê? Porque quem iria gerir os atos da minha vida seria o homem durante o casamento. E eu, Dirce, você me conhece, eu não sou uma pessoa contrária ao casamento, Sim. jamais. Eu acho que a família é a base fundamental Sim. de uma sociedade saudável. Sim. Percebe? Isso para mim, eu valorizo isso, eu venho claro, né? de uma família tradicional, percebe? Mas o que eu quero dizer com isso é que o ser humano talvez não esteja preparado para entender que ele tem outro ser humano sob o seu domínio. E quando você coloca a mulher, quando casa, como uma pessoa que não é capaz, ou seja, ela é incapaz, você coloca essa mulher sob o domínio de outra pessoa, que é o homem daquela relação. E os homens não sabiam lidar com isso. As mulheres não tinham autonomia. Então, assim, para você trabalhar fora, para você abrir o teu negócio, hoje em dia as empreendedoras, né? Para você ter um Instagram, uma página do Instagram e tirar uma selfie, né? Você teria que ter a autorização do teu marido. E os maridos sabiam lidar com isso? Não sabiam. E hoje em dia, sabe que eu vou até continuar falando sobre isso agora, eu quero falar. Fala. Hoje em dia, essa cultura de massa ainda existe. Por que ainda existe? Essa cultura de massa de domínio do homem sobre a mulher. Porque ela pode não existir, talvez, conscientemente. Porque todo mundo diz, a mulher pode trabalhar, a mulher pode sair, a mulher... Mas se a mulher resolve sair do domínio daquela relação, mesmo podendo sair pela lei, porque hoje em dia ela já mudou o código, por exemplo, né? Sim. Esse homem, às vezes, ele não está preparado para entender essa liberdade. E é aí que muitas vezes, e você vê isso na procuradoria provavelmente, é aí que muitas vezes acontece a violência física de fato. Depois, obviamente, de uma vida inteira, às vezes a mulher está passando por uma violência psicológica, porque se a mulher quis sair daquela relação, algum motivo teve. Né? Não estou dizendo que ela sempre está certa, não. Os relacionamentos, cada um é cada um, Sim. né? Mas tem um texto de Freud, por exemplo, que ele é de 1920, veja que o Código Civil era de 1916. O texto de Freud era de 1920. Veja que não é muito tempo. Ele falava da cultura de massa, justamente disso. De uma cultura de massa que influencia as pessoas. E essa influência, existem estudiosos que dizem, por exemplo, existe uma antropóloga, o nome dela é Rita Laura Segato, que ela é professora da Universidade de Brasília, antropóloga psicanalista da Argentina. E ela diz assim, que nós vivemos ainda esse inconsciente da massa, e eu vou falar uma palavra que talvez vai te dar arrepio, mas eu vou falar, mas depois eu vou consertar, você vai me entender. Essa cultura de massa de um patriarcado simbólico, porque patriarcado é uma coisa também que a gente não pode mais falar, né? Não pode mais falar porque todo mundo entende errado. E as pessoas estão entendendo errado. Porque quando a Rita Laura Segato, por exemplo, ela fala desse patriarcado simbólico, ela fala desse inconsciente patriarcado que ainda rege as relações. E quando ela fala desse patriarcado, ela não está falando mal da família tradicional, do pai da família. Ela não está falando disso, vai muito além disso. Ela está falando do quê? Daquele patriarcado do Código Civil de 1916 que dizia que a mulher precisa ter autorização formal do marido para abrir um negócio. Que a mulher precisa ter autorização formal do marido para abrir uma conta no banco. Para ter, sei lá, agora um negócio digital pelo Instagram. Então ela fala disso, que ainda está impregnado. E isso traz uma série de consequências para a gente.
Por quê? Porque inconscientemente a massa ainda tem essa ideia, percebe? E isso gera violência. Porque aí quando a mulher quer sair do relacionamento, ela apanha. Porque daí quando a mulher quer fazer uma coisa diferente do que o homem, que ainda às vezes está com essa cultura internalizada, quer, ela apanha, porque daí ela começa a ser diminuída na relação, dizer que as ideias dela são ideias de louca, que as ideias dela nunca vão dar certo, que ela não deve fazer o que ela sonha em fazer, porque afinal de contas é uma utopia que ela nunca vai alcançar. E aí ela começa a ser tão diminuída que ela começa a ser violentada. E as mulheres não estão preparadas para entender isso também. Sim. Sabe por quê, Dirce? Porque as mulheres, elas, isso é um ponto de vista que eu tenho, elas sentem diferente. E quando elas estão num relacionamento, por exemplo, e elas têm filhos, elas às vezes aceitam passar por aquela violência para proteger o filho. Elas aceitam passar por uma série de sofrimentos dentro daquele relacionamento porque elas têm medo de ser chantageadas e ficar longe do filho com a ruptura daquele relacionamento. Elas têm medo disso. E elas acreditam às vezes, porque elas também têm esse coração mais sonhador, agora é uma opinião minha, não estou falando nada que eu li no livro. Elas têm um coração mais sonhador no sentido de que aquela violência foi passageira. Vai passar, afinal de contas ele é assim porque tem sangue quente. Então vai passar, o meu relacionamento que eu sempre quis ter, aquele sonho de casamento que eu sempre quis ter, ele vai continuar existindo, porque daqui a pouco vai passar. Mas aí ela é violentada de novo, porque ela entra num ciclo, né? Então, quando se trata de violência, a gente tem que olhar cada caso, e cada caso é cada caso. Esses dias, por exemplo, eu estava defendendo um homem numa relação que era meu cliente de muito tempo, e que violentou a mulher num lugar, aí saíram, beberam, sei lá o que aconteceu, porque a bebida é uma causa fundamental da violência nos relacionamentos, bebida, droga, exatamente. E aí ela bateu nele e ele revidou, bateu nela, só que teve um excesso aí na tal da legítima defesa. E aí eu estava defendendo ele, só que ela não queria mais processá-lo, percebe? Então, cada caso é um caso, né? Quando você trata de violência doméstica. Mas uma coisa é fato, na sociedade as mulheres passam por esse tipo de violência e só não enxerga quem não passa. É verdade. E olha, né? Quem não passa e não tem empatia para ver, né? Bem isso. Então, eu sempre digo, quando eu converso às vezes com amigos, que são homens, né? Eu digo para eles me questionam, já me questionaram assim, nossa, Ana, mas esse teu discurso, se você for em qualquer lugar, você não é achincalhada quando você começa a falar sobre isso? Eu digo que não, porque eu não sou contrária a nenhuma forma de mulher viver. Então, eu acho lindo quando as mulheres vivem um casamento abençoado. Eu acho lindo quando elas não querem casar. Eu acho lindo quando elas querem viver um relacionamento que seja um pouco diferente de um casamento com aquele parceiro. Eu acho lindo, eu acho mais lindo quando elas são felizes. Então, assim, eu tenho amigas minhas, por exemplo, que quando na adolescência elas eram, eu digo, né, já digo assim, elas eram da pá virada. Eu era muito mais normalzinha que elas. Hoje em dia, eu sou muito mais, não digo da pá virada, mas eu sou muito mais independente, muito mais autônoma do que elas, e elas mudaram completamente e vivem um casamento super tradicional e maravilhoso. E eu continuo amando elas e achando o que elas escolheram para a vida delas maravilhoso. Então, o meu discurso é sobre isso, Dirce. É sobre a mulher poder escolher o que ela quer. E ser feliz. E ser feliz. Pronto. E ser feliz. Isso que eu acho interessante quando a gente vai nas palestras, né, Ana, que a gente, né, você tem sido companheira da Procuradoria da Mulher nesse sentido de estar indo nas escolas com a gente, participando lá na Câmara também. E eu acho importante esse discurso, porque não é aquele discurso feminista no sentido sexista da palavra, não, a mulher é superior ao homem, não a mulher quer existe essa mais que o homem. Não, né? A gente sempre quando traz esse discurso é de
orientar, né? Orientar que essa cultura ela seja mudada, que você precisa respeitar todos. Claro, né? com certeza. Independente de ser mulher, né? Claro. Porque a mulher ela é inferior. Não, não é inferior. Todos somos seres humanos. Sim. E todos precisamos ser respeitados, né? Dentro do nosso gênero, né? Eu sou homem, eu sou mulher, Claro. eu tenho que ser respeitado, né? Com assim certeza. como a mulher tem que respeitar os homens têm que respeitar as mulheres, né? Sim. É algo mútuo. Né? E outra coisa importante que a gente sempre fala quando está, né, em discurso, eu sou de um casamento tradicional, né? Estou casada há 18 anos, tenho 3 filhos e o meu marido é uma bênção na minha vida. Eu falo que é o meu porto seguro, que nesse vulco-vulco da nossa vida, do nosso dia a dia, né, de tantos afazeres que a gente tem, eu sei que eu chego em casa, eu tenho meu porto seguro, que é o meu esposo, que é a minha família, né, que estão lá para mim. E você pode ir à luta, você Isso. pode exercer o teu sonho, você pode exercer a tua vocação, você tá fora de casa lutando, trabalhando, e sabe, levando coisa. Né? Isso. E tem o respeito, entendeu? Isso que a gente quer trazer. Que a partir do momento que as pessoas se respeitam, as coisas fluem melhor, né? Em todos os setores. Certeza. Dentro de uma empresa. Né? Se um respeita o outro, o serviço prestado, o produto a ser produzido, com certeza ele vai ser mais eficaz, ele vai ser melhor, o ambiente vai ser melhor, porque há respeito entre as pessoas que estão lá. Né? Isso em todas as áreas. E como você falou anteriormente, a nossa área que nós trabalhamos, né, tanto eu quanto você, é uma área que ela é com a maior quantidade de homens, né? Sim. Pouca proporcionalidade de mulheres, né? E a gente está lutando para que as mulheres estejam juntas, estejam participando, mas a gente sabe que ainda a proporcionalidade é bem maior de homens. Só que se houver o respeito, tudo vai, né? Tudo caminha. Agora, o que não dá, né? É para ver esse embate, é ver essa competitividade. Não, eu sou mulher, eu quero ser maior, eu sou homem, eu quero ser maior. Esse é um discurso totalmente equivocado, que no meu ponto de vista trouxeram à tona para desconstituir um discurso de força da mulher na política, da mulher no mercado de trabalho, né, da mulher independente, da liberdade da mulher. Isso. É isso. Esse, para mim, é um discurso. Esse discurso que você colocou agora de que existe essa competitividade, de que a gente tem essa questão de querer ser melhor, isso para mim é um discurso que foi formado para desconstituir uma ideia maravilhosa de autonomia das mulheres. E eu volto a dizer, é uma autonomia que ainda não existe por completo. Não existe porque é cultural, porque é pouco tempo. Porque 2002 foi ali atrás, que eu sou uma pessoa jovem. E aí, Dirce, e aí a gente tem que ver que aquela mulher que já está inserida num ambiente violento, ela está numa situação de vulnerabilidade mental, psicológica, às vezes financeira, social. E essa dependência, às vezes, financeira. Aí precisa de rede de apoio para tirar ela de lá. Porque ela sozinha ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Ela precisa das pessoas em volta. Não é à toa que o agressor começa, para conseguir agredir, tirando dessa mulher os seus vínculos. Isso é comprovado. Né? O agressor, ele exclui a mulher dos vínculos sociais dela, exclui a mulher dos familiares. Isso é comprovado pelas pessoas que estudam, pelas pessoas que trabalham com a Lei Maria da Penha. A gente vê isso não sou eu que estou falando. Então, para que ela não tenha como sair daquilo, entendeu? Porque, infelizmente, tem gente muito cruel nesse mundo, né? Então, assim, essa mulher, ela precisa de alguém para resgatar. Então, é aí que está o ponto da defesa das mulheres. Não é aquele discurso que vem contrapor o nosso, dizendo assim, mas ela pode trabalhar, mas ela pode não sei o quê. Quando ela está naquela situação... ela não tem força. Né? Ela precisa de rede de apoio, ela precisa de uma proteção especial. E desculpa, mas os homens não ficam nessa situação. A gente não vê. Eu desconheço dados estatísticos que vejam o homem sendo colocado numa situação de vulnerabilidade extrema pela mulher num relacionamento, de modo que ele não consiga sair daquilo. Capaz. Desculpa meu deboche. Mas a gente não vê.
nítido que não verdade, vê, né? Biologicamente, né? Também. A mulher, ela é mais emoção, né? Eu acho ela é também, mais, né? ela é um coraçãozão, né? E o homem, ele é mais razão, né? O foco dele é diferente, o nosso foco, né? O nosso foco, ele é mais geral, ele é de abraçar todos, de Então acolher tá aí que tá a todos, justificativa para a defesa sim. especial dela, Aham. sabe? Então é isso, tem que ter rede de apoio, tem que correr atrás, o trabalho de vocês é lindo por isso. E por isso que, né, a gente coloca em ênfase esse mês, né, o Agosto Lilás, para trazer mesmo esse discurso à tona. Outra coisa que eu falo, né, a gente não traz aquele discurso feminista no sentido de, vamos sair aí nua na rua e pra dizer que a gente é mulher. Mas não precisa. Né? Isso também eu acho que é algo que foi criado para desvirtuar também. É isso, né, que eu digo. Para desvirtuar essa mentalidade que nós estamos tentando, né? Para desvirtuar. Né, para desvirtuar tudo isso. Então a gente traz... Os discursos de poder... Gente, eu tenho meio que uma teoria da conspiração na cabeça. Uhum. Os discursos de poder manipulam a nossa vida. Uhum. Então, assim, a gente tem que cuidar, a gente tem que ter verdade naquilo que a gente fala. Sim. Sabe? Porque quando a gente tem verdade naquilo que a gente fala, esses discursos que foram criados pelo poder por algum motivo que nós não sabemos exatamente qual, porque a gente nunca está sabendo tudo o que acontece nas esferas altas do poder. Sim, que estão ali que está ali sendo colocado, né, para manipular as nossas vidas. Desculpa, mas a gente não sabe, né? Então, quando a gente tem verdade no nosso discurso, esses discursos que são criados para diminuir, né, o que a gente está tentando colocar para realmente humanizar a vida, daí tem que cair por terra, né? Tem que cuidar, as pessoas têm que cuidar com esses discursos. Cuidar muito. E a gente também traz à tona esse tema dentro desse mês agora para dizer assim, ó, estamos aqui, né? Se você precisa de um apoio, né? Se você precisa, tem a Polícia Civil, tem a Polícia Militar, tem a OAB, tem a Procuradoria da Mulher, tem o MP, né, tem o Judiciário, tem várias ferramentas que você pode chegar até eles, você pode fazer uma denúncia, você pode procurar uma orientação, né, e você tem pode as se abrir, amigas, né, Dirce? Sabe as amigas? Tem as amigas que você tem que criar vínculo, verdade, né, para você ter com quem ser desabafar, sincero, sabendo que a pessoa vai ser sincera com você, verdade, para você conseguir nesse laço se livrar de uma coisa que não é boa para tua vida. E que vai te olhar sem um julgamento prévio, né? Exatamente. Vai estar ali para te ouvir e a partir disso dar um encaminhamento, a partir disso te proteger, né? Te ajudar. Então é por isso que a gente veio, né, Ana, vem com esse discurso aí, né, desde que a gente se conheceu aí, aí foi a melhor coisa. Foi, né? A gente se conhecer e estar junto nessa caminhada, né, com esse discurso mesmo, né, de respeito, né, de respeito, tanto do homem com a mulher quanto a mulher. Vamos se respeitar. Se respeitou, tudo vai caminhar, tudo vai dar certo, né, e nos colocar à disposição, né. Sim. Vocês fazem um trabalho na Rede Catarina, né, Ana? Você está junto... Na verdade, assim, OAB, né? Isso, a OAB, né, eu sou presidente da Comissão da Mulher Advogada na OAB. Então, existem alguns projetos, né? Um dos projetos foi junto com a Rede Catarina, que foi justamente... foram palestras organizadas nas escolas para o ensino médio. E nessas escolas, então, o pessoal ali, as meninas da PM, da Polícia Militar, foram, né? Porque o projeto é da rede delas, né? E a OAB também foi junto falar sobre a questão da violência contra as mulheres na sociedade. Além disso, ali na comissão, a gente tem o projeto OAB por Elas, que é um projeto estadual, né? Da nossa seccional, que a gente está em vias de implementar em Mafra, junto à delegacia, a gente está em tratativas ainda, né? Nós já temos uma sala ali, e aí agora a gente está vendo a questão de organizar a sala, colocar uma data para essa inauguração, aí precisa fazer edital para que os advogados se cadastrem, para que as mulheres vítimas de violência doméstica sejam atendidas quando vão fazer o BO na delegacia, elas consigam atendimento na área civil pelos advogados, para saber como é que funciona o divórcio, para que elas não tenham
um medo em relação à questão da guarda dos filhos, para que elas não fiquem desamparadas em relação à pensão alimentícia, que são questões cíveis que aí precisam ser resolvidas com o advogado. Então, a nossa intenção é essa. A gente está caminhando, é um projeto comprido, já faz tempo que a gente está lidando com isso, mas é que é um passinho de cada vez, né? E a gente é um só, né, do sistema Deus, também, né? Pra você meu Deus, não é fácil. Mas a gente está caminhando, eu tenho fé que vai dar certo de implementar ainda nessa gestão da OAB. Que legal. E durante esse mês agora de agosto, vocês vão encontrar nas escolas, em alguns comércios, também os flyers que a gente está fazendo da Procuradoria da Mulher, onde lá terão todos os números disponíveis, né, para denúncia. Estarão lá e a gente está à disposição, né, na Câmara, na OAB, né, e como pessoas também sem vínculo empregatício, digamos assim, como ser humano, nós também estamos à disposição. Precisa conversar, chama, né? Tem o WhatsApp meu ali nas minhas redes sociais, ou manda no direct no Instagram, no Facebook, que a gente vai estar respondendo, né? Quer perguntar alguma coisa para Ana? Manda ela para mim, eu passo o contato da Ana, entra em contato com a Ana, conversa com ela também, né? Eu tô dizendo que a gente tá à disposição, porque eu sei que ela tá, né? Porque eu falar apenas que eu tô à disposição, estamos à disposição. Porque realmente a gente quer ajudar o próximo, né? Esse é o nosso objetivo também. Às vezes dá uma conversa, né? E, dias atrás eu recebi uma denúncia pelo direct do Instagram de uma mulher que estava sofrendo, a pessoa não sabia como denunciar, não sabia o que fazer. Então, dali o que a gente consegue? Eu já liguei para o pessoal da delegacia, entrei em contato com o delegado regional, que já me encaminhou para a pessoa certa, que já viu se tem procedimento aberto, que já... A gente já consegue alguma movimentação, né? Auxiliar de alguma forma, né? Isso é ótimo. Então, gente, muito obrigado pelo seu tempo, né, de estar aqui conosco. Eu quero agradecer imensamente. Eu que agradeço, Ana, de estar aqui com a gente. E com certeza nós vamos estar mais vezes sentados aqui, né, com outros temas, conversando também, né, porque essa menina aqui é muito especial, tá? Então, que Deus te abençoe, né, e até o próximo programa, o próximo bate-papo com a Dirce, com mais um tema, tá? Deus te abençoe e até mais.